Fala pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Está começando um novo episódio do nosso podcast jurídico, o DRsCast, sua dose de conhecimento jurídico semanal, todas as quartas-feiras, a partir das 14 horas no YouTube. E ao meu lado, ela, a minha grande companheira, a grande advogada de Guarulhos, doutora Francine Delfino. Tudo bem? Doutor Danilo, é sempre um prazer. O nosso seleto público, nossos queridíssimos e seletos também, inteligentíssimos convidados de hoje, que cada dia está melhor aqui. Não, aqui essa Não mesa tenho- aqui, esquece. Tá? Esquece. A gente tá voando aqui, é foguete aqui. Daqui a pouco eu não sei o que a gente vai ter que fazer pra manter o padrão, porque Não sei, a gente vai ter que começar a chamar pessoas... deuses do Olimpo. Certeza. E hoje estamos aqui com dois queridíssimos amigos, colegas, além de colegas de profissão, colegas extra-profissão, né? Que vão falar né, já. nada mais, nada menos sobre direito do trabalho. Uhul. Tema extremamente importante e que é muito visto por jovens advogados que têm interesse, estudantes, né? Uma área muito bacana. Então, sem mais delongas, vamos começar pelas apresentações. À minha frente, ele, Dr. Roberto Vitalino, advogado e professor. Roberto Vitalino, seja bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado por aceitar nosso convite. Eu que agradeço o convite. Estou muito feliz por estar aqui com vocês, partilhando aqui nesta mesa. Vamos partilhar conhecimentos, vamos entender um pouco mais do jurídico, né, do direito do trabalho, mas não só isso, né, da vida do advogado. Eu acho que isso que importa, eu acho que é isso que a gente precisa passar para os novos advogados que aí estão chegando e até para os antigos também. Todos nós temos ambiente para aprender alguma coisa e eu acho que hoje a gente vai aprender muito aqui. Legal, legal. Obrigado, viu? E ao lado do Dr. Roberto Vitalino, a nossa querida doutora Marcela Álvares, advogada e empresária, pós-graduada em Direito e Processo do Trabalho. Doutora Marcela, bem-vinda e obrigado por aceitar nosso convite. Obrigada, eu que agradeço, doutora Francine, doutor Danilo. É uma honra estar aqui hoje, ainda mais para conversar sobre o direito do trabalho, que eu sou apaixonada. O olhinho até brilha, né? A gente vê a doutora Marcela nas redes sociais, o doutor Vitalino, eles são ativos, acompanhem. É isso mesmo. Então, vamos lá. Gente, eu costumo começar o podcast sempre com uma advertência. Esse aqui é um podcast, então a intenção é que o papo seja uma resenha, um papo leve, descontraído. Haverão termos técnicos, porque afinal o assunto assim o requer, mas sintam-se à vontade, eu peço a dispensa de utilizar os DRs na frente, né? Tanto eu quanto a Fran abrimos mão, então chamaremos de Roberto ou de Vitalino, como é o hábito, né? Eu conheço Doutora ele como Marcela, a gente tem mais intimidade ainda chamar de Má. ela né? é má. Exato. Mas vamos lá. Vou começar aqui com o Roberto, que está na minha frente. Como é que o direito do trabalho chega a você, Vitalino? Então, é difícil até responder essa pergunta. Você já começa com uma pergunta muito complexa, né? Porque assim, a gente que é advogado, as coisas vão vindo, né? Você no começo de carreira, você vai fazer aquilo que aparecer. E você tá com pique, né? Tá tudo fresco na sua cabeça, dá para você ir, né? Sempre falo aí para o pessoal que está começando, o curso de Direito são 5 anos de estudo. Então, você fica 5 anos se preparando por várias matérias. Então, você tem que sair ali da faculdade com o mínimo para dar pontapé, para tentar tudo. Claro que você com responsabilidade, né? E foi nessas, né? Foi assim que começou assim, a minha carreira no direito do trabalho. Depois de algum tempo eu resolvi me especializar mais. Legal. Fiz uma pós-graduação em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho. Depois eu fui fazer um mestrado no Mackenzie em Direito Político e Econômico. E eu escolhi o econômico justamente por essas questões. Porque o trabalho ele está completamente envolvido com a economia, né? Se a economia do país vai mal, se a economia empresarial vai mal, o emprego vai mal também. E, consequentemente, o empregador deixa de pagar as verbas, sofre processo. Então, eu fui com esse intuito. E aí, né, daí para frente, só foi crescendo mais essa demanda lá no meu escritório. Legal, legal. E você, Marcos? Já na faculdade já estava pensando em ir para essa área ou
Ou foi assim também? Pega um pouco daqui, um pouco dali, e de repente, tipo, eu acho que é isso aqui. Fui bem nessa matéria. Então, né? o direito do trabalho foi uma grata surpresa na minha vida, na verdade. Porque eu sempre gostei. Na verdade, eu era considerada nerd da faculdade, né? Me formei, inclusive, com honra e mérito acadêmico, Legal. ganhei placa. Parabéns. Super legal. Então, assim, eu não sabia muito pra onde correr. Na época, eu fazia estágio em Direito Criminal, então fiz a minha OAB, Direito Criminal. Estava nessa parte até eu abrir uma sociedade com a minha sócia, né? Que hoje ela faz o Direito Criminal. Então, o que nós acreditávamos naquele primeiro momento, né? De muitos sonhos, muitas dificuldades. Sim. Que nós, com toda certeza, iríamos advogar para mulheres. Era o que a gente Olha. acreditava, o que a gente queria muito, principalmente na área das vítimas da violência doméstica. Legal. Então, esse era o nosso projeto, esse foi meu TCC, era algo realmente um projeto de vida para mim. Só que aí as contas chegam, né? As contas vão chegando, as coisas vão apertando e a gente não conseguia atingir esse público. Tá. E eu não sei dizer por quê, porque pra mim duas mulheres, né, talvez a mulher se sinta mais à vontade com outra mulher, Sim. e a gente foi meio que desistindo disso, porque o público não chegava, quando chegava não fechava o contrato, e a gente muito inexperiente, não sabia o que estava acontecendo, resolvemos aceitar, né, o que vinha pra nós, sempre com um trabalho muito grande nas redes sociais, e aí começou a chegar muito empresário, homens acreditando no nosso trabalho. Isso até me surpreendeu bastante num primeiro momento, porque eu achei que seria um público difícil, né, de eu alcançar, que exigiriam anos aí. E aí começou a vir questão de empresário com essa demanda inicial, né? Reclamação trabalhista pra mim, não sei o que eu faço. E eu sempre amei muito empresas, sempre fui muito apaixonada, convivi com isso. Meu pai sempre foi empresário, tinha uma empresa de autopeças, uma metalúrgica. E eu sempre vi meu pai negociando. Meu pai era síndico, meu pai me levava pra ver ele negociando. E eu sempre fui apaixonada por isso. Então eu comecei a sentir a dor do empresário. E aí eu comecei a ver que eu tinha um mercado inexplorado ali. Porque quando ele vinha com a reclamação trabalhista, eu sei, é muito difícil, né, você ser empresário no Brasil. A primeira coisa que eu fazia era parabenizar a pessoa por ser empresário. E aí já brilhava os olhos. Eu falei, caramba, eu acho que eu sei vender esse serviço. E aí comecei aí com uma reclamação trabalhista ali, aí indica para outro empresário, aí vai indo nessa, e eu juntamente vendendo a minha assessoria jurídica. Tá. Então foi basicamente assim que eu cheguei no mundo do direito do trabalho e resolvi me especializar, e hoje é realmente algo que eu, como disse para vocês, sou apaixonada. Que legal, né? Como as coisas vão acontecendo. E eu vi algo em comum na fala dos dois, a questão do empresário, de ter esse acesso, e o Vitalino falou bem a questão de fazer um mestrado na área com uma linha de pesquisa econômica. Fala um pouquinho, os dois, cada um, né, aí na sua, pode ser o Vitalino, depois a Má, a gente mantém a ordem. Como que vocês enfrentaram a pandemia? Nossa, verdade. Para os clientes, como é que vocês enxergaram? Porque a gente estava num momento pós-reforma, e foi uma reforma polêmica, verdade mesmo, bem né? legal. Que já trouxe muitos, eu lembro, a gente participou de muitos estudos na USP, teve aí umas discussões importantes. Como que lá, para vocês, no dia a dia, aconteceu esse pós-reforma e essa pandemia aí no meio do caminho, porque foi um grande desafio. Depois eu partilho aqui alguns desafios meus também. Mas, Vitalino, começa aí, depois a Má, na sequência. Eu acho que a melhor coisa que acontece na nossa vida são os desafios. Porque são os desafios que são os nossos professores. São os desafios que nos ensinam a crescer, a superar obstáculos. A pessoa que tem uma vida muito regrada, muito tranquila, sem problema, ela vai ficar plana, né? Mas a pessoa que um dia está na ladeira, né? Ela tem que saber que ela precisa se esforçar mais. O dia que desce a ladeira, ela vai pegar um fôlego, vai se esforçar menos. Então, eu não reclamo de desafios. E por que eu quis fazer esse contexto? Porque eu vejo que a pandemia, embora tenha acontecido muitas coisas ruins, lamentáveis, de morte e tudo mais, foi algo que fez a gente crescer muito. E crescer como advogado, e não só como advogado, mas como sistema jurídico. Veja só, graças àquele estado pandêmico de lockdown e tudo mais, a gente teve um avanço no nosso poder judiciário com as audiências online, com os sistemas, que talvez a gente demorasse anos para alcançar.
Mas a pandemia fez a gente correr atrás disso. Só uma parte, desculpa. Você lembra que lá em Alphaville, foi em Barueri, que ainda não tinha o fórum de Alphaville, que tinha as por videoconferências, o piloto da videoconferência? Eu vi lá a primeira, Entendi. não sei se teve em algum outro fórum que vocês conheceram antes da pandemia, era um piloto da videoconferência, audiência por videoconferência. Então, eu lembro que o primeiro fórum aqui de São Paulo foi da freguesia do Ó na questão de processo eletrônico. Porque assim, eu sou já advogado meio velho, né? Já sou meio Não da velha falaremos de guarda. idade aqui, só a Má tá aqui, tá bem Então, servida. Eu tenho 23 anos de advocacia, então eu já Achei que você ia falar de vida. Vida também tô meio Vida velho. de advogado. Tá com Também tô skincare meio em velho dia, tá com também. skincare em dia. Mas então eu peguei máquina de escrever, eu peguei Entregou agora. carbono, eu peguei, né, de vir na sala do OAB, colocar lá 2 folhas com carbono, fazer a petição, levar lá para o juiz despachar para juntar uma guia, para juntar uma procuração, entendeu? Então, eu lembro que no Freguesia do Ó foi o primeiro fórum com processos digitais. E foi uma lástima, né? Foi difícil e tal. Mas a pandemia fez a gente crescer demais, né? Tanto que hoje a gente tem, né, alguns escritórios, alguns sistemas totalmente tecnológicos, né? Agora já até de inteligência artificial e tudo mais. Então, assim, a pandemia para mim foi difícil, mas foi desafiador e desbloqueou vários pensamentos que eu não tinha antes, né? Porque eu achava que não podia acessar, não podia chegar. Hoje, depois da pandemia, com essa universalização do processo eletrônico, hoje eu estou aqui, eu tenho um processo no Maranhão, eu tenho um processo em Brasília, eu tenho um processo no Mato Grosso, eu tenho um processo em Santa Catarina, estou quase em 11 estados hoje. E assim, eu vi essa evolução depois da pandemia. Entendi. Legal. E do ponto de vista do empresariado, como é que foi lá, Má? Como é que você viu esse impacto da pandemia que deu nos seus clientes? Como é que eles se viraram aí com isso? Então, esse é um ponto interessante, né? Porque eu acredito que a mesma coisa do Roberto, né? Aconteceu com a gente lá no escritório. Porque o meu escritório é de 2018. E aí a pandemia veio logo na sequência. Isso é verdade. E assim, por incrível que pareça, foi o momento que o escritório mais cresceu. Então, meu escritório cresceu muito justamente porque nós tínhamos muitos empresários. E o que aconteceu na pandemia? Um monte de contrato que precisou ser quebrado, um monte de cláusula, um monte de renegociação, rescisões. Então, assim, por conta disso, a movimentação no escritório ficou grande, inclusive na questão criminal, né? Não é aqui, mas como a gente faz essa parte também, infelizmente, acabou que a parte criminal também cresceu bastante. Então, no escritório em si, enquanto advogadas, nós crescemos muito. E para as empresas, a maioria das minhas empresas hoje é do ramo de refeições. Então, o que aconteceu? Refeição. Impacto. Mas Estourou, foi ótimo. Porque na Estourou. pandemia estourou, né? Porque é delivery. É mesmo, delivery. Quem se adaptou no delivery. isso. Exatamente. Então, acho que o que o Roberto colocou é algo muito legal. Porque quem tava ali no meio digital, estourou. Por quê? Porque eu consegui ali fazer um monte de reunião digital, querendo ou não, somos mais novas. Então, o pessoal queria fazer reunião online, estávamos lá. O pessoal queria ver o que estava acontecendo no Instagram. Foi quando a gente começou a falar de vídeos, o que estava acontecendo com os contratos, era possível, Olha que não legal. era. Então, a gente começou a trazer muito isso. Foi quando cresceu muito o Instagram do escritório. Os clientes procuravam a gente. O que eu acho muito legal do Instagram é isso. Talvez você não venha de um escritório de renome, seu pai não seja advogado, você ainda está no começo, então você não tem um mestrado, um doutorado para passar uma autoridade, mas no seu Instagram, você na sua casa, dependendo da forma que você fala, sua oratória, você traz muita autoridade para quem tá te vendo. Legal. Então, assim, até para jovens Dica advogados, pros- né? fiquem Isso é atentos. incrível, porque você consegue sozinho passar autoridade para quem tá te vendo. Então, antes o advogado era, eu conheço esse advogado, vai lá, eu indico. Agora não, a pessoa vê seu Instagram, entra na sua página, já faz uma conexão com você, né? Que eu falo, poxa, vou mostrar meu dia a dia, mas o pessoal adora ver o que o advogado dele tá fazendo, onde tá. Então, esse digital foi muito bacana. Então, os empresários que eu tinha lá, basicamente, eram do ramo da construção civil, que teve muita coisa. Nossa, estourou a construção E civil. o pessoal do ramo de refeições. Aí, o que eles fizeram? Eles tinham restaurantes que serviam as pessoas lá, eles fecharam e só trabalhavam com delivery.
Então, hoje eu tenho o quê? Muitas ações lá dos motoboys e tudo mais, essa questão do fato. vínculo. Então, eu consegui crescer muito, porque os meus clientes cresceram junto comigo. Então, eu acho que, assim, nesse ponto, a tecnologia foi essencial. Na pandemia, claro que trouxe muitas questões horríveis. Enfim, a gente conviveu com isso, viu o dia a dia, foi algo lastimável. Mas, no setor do digital, quem soube aproveitar isso, inclusive com empresas, acredito que se deu muito bem. Que legal, Amá. Você falando, eu pensei em duas coisas. Eu tive um boom no escritório, no previdenciário na pandemia. Caraca. Foi o meu carro-chefe. Por conta, o meu INSS, o sistema do INSS estava como um piloto, estava lá meio que subsidiário. Eles foram obrigados a melhorar rapidamente, como o Vitalino muito bem colocou, e aí eles tiveram que soltar o que eles iriam fazer em 10 anos, eles colocaram em 6 meses. É, igual a delegacia eletrônica. Antes você podia fazer 1 ou 2 BOs, agora eles abriram tudo e Isso, mantiveram, né? E foi doido, e foi assim, foi muito rápido, e foi muito bom, foi muito produtivo, então foi muito diferente. E na questão dos empresários, olha que legal, são visões diferentes. Eu tive muito problema com assessoria para funcionário, porque eu tenho indústrias. Então, como fazer com as equipes dos funcionários no lockdown? O que você vai fazer? Vai dar férias? Você vai suspender o contrato? O que é melhor fazer? A gente vai ter que mandar embora? Como pode, não pode? Então, olha que visões diferentes, né? Não sei se o Vitalino... os ramos, se teve alguma diferença nesse, porque a Má falou da questão do alimentício, civil, construção. Não, assim, é aquilo que eu falei. A gente teve muito problema. Por exemplo, as questões sindicais foram problemáticas. A gente teve o STF que deu interpretações do direito do trabalho, constitucionalmente falando, completamente diferentes daquilo que a Constituição fala. E vocês dormiam com uma lei no dia seguinte. Nossa. Não é minha área, mas eu Medida acompanhava. provisória nova. É. Se atualize. Foi uma loucura. E aí o empresário pegou muito no nosso pé, né? O que eu faço agora? Como é que eu faço isso? E a gente teve que se virar. Mas assim, foi uma novidade. A gente tem que também ser compreensivo que às vezes a gente tem uma visão de que o poder judiciário, ele sabe tudo, de que o juiz vai saber tudo, ele vai resolver tudo. Não, ele não sabe. Às vezes ele está mais perdido que você, entendeu? E ele tem que decidir, porque você, assim, ele tem que resolver, ele não tem a opção de, não vou fazer isso. Ele tem que resolver. Então, muitas vezes ele também está perdido. E a pandemia foi esse desafio, dar uma interpretação totalmente contrária àquilo que está na Constituição, mas talvez que não tinha muita saída, era necessário. A gente tem artigos na CLT, por exemplo, que estão lá e nunca tinham sido usados. E, de repente, por conta da pandemia... tem um artigo aqui, a CLT é de 1940, desatualizado, caramba, tal. Mas, esse artigo aqui vai ser aplicado, Funciona. ele serve, ele resolve, né? Então, foi um aprendizado muito interessante a questão da pandemia. E essa questão que o Vitalino falou da tecnologia da adaptação, eu, salvo engano, acho que desde 2011 está previsto no CPP a realização de teleaudiência quando o criminoso oferece risco e tal e tudo mais, para evitar a remoção do cara do CDP ou do presídio. É mais barato também, Sim, né? Você também economiza pro Estado. por economia. Mas estava previsto, só que ninguém fazia, pô. Ninguém fazia. Aí vem a pandemia, o tribunal teve que, a forceps, implementar o sistema, fechar contrato com a Microsoft e tal. Enfim, fez, funcionou e agora tá aí, né? E não só isso, né? Assim, eu sou bastante, né, nessa área do direito do trabalho para empresários e tal. Mas, assim, aquilo que a gente estava comentando, nosso escritório acaba fazendo outras coisas e tudo mais. Então, semana passada, por exemplo, eu fui visitar um preso que está no Mato Grosso, só que telepresencial. Olha só, não precisei pegar avião e ir para lá, não. Simplesmente agendei e conversei com o cara ali, entendeu? E eu também tinha um cliente que também é policial, estava preso no Romão Gomes. Não precisei ir lá, fiz a entrevista. Então, é outra vida, né? E assim, eu acho que isso melhorou pra gente. Qualidade né? Não só a de questão. vida, né? Sim, qualidade de vida. Exato. O cliente,
O cliente não quer mais ir no seu escritório. Ele não Ele não quer. quer, gente, ele quer fazer reunião Ele virtual. não quer. Eu adoro isso. Quando ele pede pra eu ir, eu falo, Sim. misericórdia, como assim? Você tem que arrumar todo o escritório, comprar um bolo, fazer um café. Ou quando eu vou até lá verdade. também, a gente vai pegar o trânsito. Fora a nossa tem- facilidade, né? Sim. Porque, assim, é o Sim. que foi comentado aqui. Exatamente isso. A questão criminal, por exemplo. Quando você vai lá pessoalmente, o advogado 3, 4 horas até Nossa, entrar, nossa. passa pelo Não, detector, aí não. chega lá, aí cadê o seu cliente? Aí ainda não desceu, aí tem que esperar. Tem um vidro todo sujo, um lugar péssimo, você não consegue ouvir ninguém, Cheio de porque o outro pernilongo. advogado É. gritando do seu lado. Deixa eu perder. Então, assim, realmente, a parte de fazer Horrível. essa, ainda mais pra eventualmente conversar sobre a audiência, é muito melhor, mais confortável e a audiência também. Na trabalhista, você chega a esperar 4 horas, 5 Sim, horas de pé, presencialmente. num lugar super quente, não tem Insalubre. ar-condicionado. Você precisa ficar conversando com o seu cliente. No seu escritório, o seu cliente tá acolhido, você tá lá com o seu cafezinho na sua mesa, com um espaço adequado pra você colocar suas perguntas. É algo muito mais confortável, inclusive pra todo mundo que tá lá. Então, esse ponto da É. tecnologia arrasou. É. Olha, sustentação oral. Nós falávamos sobre isso. Na pandemia foi lindo fazer sustentação oral, por vídeo, telepresencialmente. E agora, na Justiça do Trabalho, nós estamos voltando aos pedidos das sustentações presenciais, né? Eles têm tido uma preferência, eu não sei como que tá sendo a experiência de vocês. Partilhem conosco, porque a minha tá sendo uma das piores. Porque eu fui lá a última vez, fiquei 5 horas esperando pra fazer uma sustentação oral. É o dia inteirinho. E é lastimável, Fran. A minha experiência é lastimável, porque é aquilo. Eles te colocam numa sala minúscula, você não consegue ouvir o que os desembargadores estão falando. A última presencial que eu fiz, ele terminou, eu falei, excelência, me perdoe, eu realmente não consegui ouvir. Olha. Porque ficam os outros advogados falando, às É. vezes tem 2 sessões ao mesmo tempo, uma na frente da É outra, verdade. um advogado falando mais alto que o outro. Eu ainda tive a sorte, né, de estar gestante, então eu sempre peço ali pra fazer online. E ainda assim, uma dificuldade pra deferirem isso. Sim, algo muito complexo, por mais que eu tenha a prioridade. Se é segredo de justiça, vai esperar. Espera aí de pé, enfim, daquele jeito. E outra coisa que eu não gosto, tá? E aí me corrija se estiver errada, Danilo. Mas não tem jeito. Eu faço também sustentação no Tribunal de Justiça. E lá no trabalhista, ninguém precisa usar a beca. A TJ precisa. É. Eu acho isso O tão TJ triste. é- Até eu quando- gosto. Sabe o que eu gosto? Eu gosto na- de na fazer com a tele- beca. Na tele a gente Eu não gosto- precisa, Ah, tá não. pensando Eu que gosto você de não fazer gosta com a da beca, Ah, porque legal. eu acho Legal. essa questão assim, A nós liturgia. estamos... Exato, a Liturgia gente do tá se cara. perdendo um pouco no É, direito, sabe? é. E isso me deixa um pouco triste, porque eu amo fazer sustentação oral. Acredito Também que é o gosto. momento do advogado. É, E aí, poxa, você vai lá com a sua roupa do dia a dia, ninguém tá, sabe, trajado. Essa parte, assim, romântica eu gosto muito. E eu acho que no direito do trabalho a gente se perdeu. Até quando eu faço online, eu levo a minha. eu também Porque faço eu gosto online de de estar pé. preparada, sabe? de Olha, me vestir a É, caráter. online eu confesso que eu dei uma acomodada nessa da beca. Ah, eu adoro. Eu fiz online Mas é uma... bonito, é bonito. É, é eu bonito. fiz online uma vez, no TRF3, sem beca e sentado, né? Online, aí eu... Ah, Não, online fiz. eu fiz. Mas não foi a mesma coisa. Ah, Parecia que eu não entendi. tinha feito a Você não sessão. tava se Não, sentindo não. fazendo uma Roupa. sustentação. Não, Aí Aí- você quer ser o Superman sem capa? Sem capa. Ah, eu legal. brinco, Vitalino. Eu falo assim, a capa do Batman da Justiça. Exato. E eu tenho a sensação de que quando eu tô vestida, eu ganho os recursos. Então eu sempre levo Dá a minha. aquela Ah, Porque sorte, você é. traz Aquele aquela upgrade. sobriedade, aquele negócio legal, sabe? Daquela questão até infantil do direito, de Sim. nossa, olha, tá lá com a beca, coisa linda, todo mundo te olha. Então, isso eu sinto falta, assim, porque no direito do trabalho, já que esse é o tema, num geral, eu sinto essa falta. A gente chega nas audiências, assim, uma gritaria. As audiências, o juiz falando, bora, vamos, assim, uma atrás da Tá outra. rolando um E as palestras acordo, de uma 15 minutos instrução. ainda? 15 minutos, 5 em 5 assim. minutos na Barra Sim. Funda. É pavoroso você fazer uma audiência, porque você já sai de lá cansado, o negócio acabou, você nem viu. Se você quer fazer a prova da melhor forma, não, doutora, não precisa mostrar, é isso mesmo. Então, assim, cadê a produção de prova, né? A gente ainda no direito do trabalho tem a questão do processo civil, então às vezes a gente traz lá uma preliminar de népsia da inicial, não, economia, vamos.
Peraí, calma. Isso eu gosto na criminal. Porque eles podem ficar a tarde inteira, o dia seguinte fazendo, mas todo mundo tem sua hora, o juiz respeita, assim, mais, né? Muito mais do que na trabalhista. Então, acho que isso se perde demais no direito do trabalho. Eu já Mas tive você que sabe- brigar por conta disso também, de sanear o processo, porque a parte ficava insistindo. Então, mano, o juiz, saneia o processo logo pra gente seguir, senão é ou não é? Já tira as preliminares, já avalia. Aí ele já meio irritado, foi lá pra dentro, leu, tá bom, vou sanear agora. Fala, doutor. Não, eu acho assim, eu também concordo com o que a senhora disse, mas o que eu acho? Eu acho que a gente tem um pouco de culpa nisso, tá? E por quê? Porque vai fazer uma sustentação oral, o advogado já pula tudo, os agradecimentos, os reconhecimentos, ele já vai direto para ir logo. Fala, não quero cansar vossas assistências. Pô, cansado tô eu desse processo, que há 10 anos. Faz 10 anos que tá aí não anda. Eu que tô cansado. E eu tive que vir entendeu? aqui fazer sustentação porque eu sei que vocês não vão ler. Não, exatamente. Eu só tô alertando que já tá escrito aqui. Então eu acho que eu fiz uma sustentação, acho que terça-feira no TST. Tá. E o TST você tem a possibilidade, né, de ou ir fazer presencial agora ou fazer telepresencial. Tá. Então, já fiz presencial e dessa vez eu fiz telepresencial. E foi legal porque quem estava lá, né, pra gente que é do direito do trabalho, sabe que a gente tem o Maurício Godinho Delgado. Sim. É o Papa. Ele é o Papa do direito do trabalho. Até eu que sou criminalista conheço. Muitos Então, livros, você quando possivelmente estudou. Estudamos, né? Estudamos por ele e tal. E assim, vou fazer sustentação oral, não adianta me acelerar. Eu vou falar, eu vou usar o tempo que tiver. Então, eu acho que a gente também precisa insistir, né, Legal. nessa tradição. Infelizmente, isso está se perdendo, mas talvez por causa da sociedade que a gente está vivendo, por causa das leituras que agora são de baixo para cima, não são mais horizontais, são Verdade. tudo verticais. E assim, eu vejo hoje o aluno vai para a faculdade, ele vai de bermuda, ele vai de boné, e você não pode falar mais nada, você tem que aceitar. Então, a gente está perdendo muita coisa que é tradição, que é liturgia, e isso vai banalizando um pouco a nossa advocacia. Você falou isso aí, Vitalino. Eu lembro o professor Rosendo, um abraço, professor da meu FIG, professor. professor de trabalho e processos do trabalho, né? Você comentou isso, eu lembro na faculdade, eu me formei em 2012, e aí eu havia saído, na época eu ainda não estava casado, então morava na Zona Leste de São Paulo. Eu saí correndo de casa, verãozão, um calor, fui de bermuda. Nossa, mas mereceu, pra quê, pediu. cara? Pedi. Só não pediu. ficou reprovado porque... Ele me deu uma chamada na sala, mas eu sabia que ele ia me dar uma chamada e eu tentei me esconder atrás de um colega Pra não parecer... pra ele não me ver de bermuda. Mas ele me deu uma chamada pra nunca mais. Mas é exatamente isso que você falou mesmo. É posicionamento. Eu acho, eu tenho convicção disso. Hoje, eu posso te dizer, por exemplo, que acho que uns 30% dos meus clientes são advogados. Então, porque o advogado ele é empresário, né? E ele tem muito problema, né? A gente, como advogado, a gente sabe um monte de problema que a gente tem. Então, eu tenho aí pelo menos uns 30% que são ou advogados ou outros colegas advogados que me indicaram. E por que às vezes eu fico pensando, por que vem até mim, né? Uma das questões é por causa do posicionamento. Você não vai me ver no shopping de bermuda nem se for num domingo à tarde. Você não vai me ver desse jeito. Então, assim, tá certo. Eu acho que a gente tem que ter lazer e tudo mais, mas eu acho que a gente tem que vestir essa questão. Eu sou advogado e você vai ser advogado onde quer que você esteja. Não tem jeito. Você vai ser advogado. Se você estiver num shopping, você vai ser advogado. E aí, às vezes, eu vejo até algumas situações, às vezes as pessoas têm esse costume. Pô, não, agora é hora do meu churrasco e o cara tá aqui me mandando coisa. Não interessa que hora do teu churrasco, é a hora que a pessoa tá precisando. E você é advogado, você tá ali para isso, você tá ali para resolver. Você existe para aquela pessoa, para aquela necessidade, para aquela dor. Então, eu acho que, assim, posso estar errado, né? A gente tem várias visões, não existe uma visão certa. Mas eu tenho isso muito comigo. Eu acho que o posicionamento do advogado em redes sociais, como a senhora disse, que é muito importante, né? Porque todo mundo vai te ver ali, mas eu acho que fisicamente também. Como é que você vai se portar?
o lado ruim, por exemplo, dessa pandemia, dessa digitalização de tudo, é o contato. A gente perdeu muito contato com o juiz, a gente perdeu contato com o servidor. E eu tento ainda fazer esse contato. A gente chegava no fórum, todo mundo conhecia, cumprimentava. Sim. Hoje você vai, pelo menos no meu caso, já é outra geração, porque muitos já se aposentaram. Eu estou em escritório de advocacia desde os 14 anos. Agora estou com 45. Com 14 anos eu comecei a trabalhar no escritório de advocacia. Então, eu lembro que quando eu comecei aqui, a gente só tinha 8 varas. Depois que a gente foi, lembra? Que era aquele prédio, depois fez o anexo. E assim, conhecia juízos, você conhecia os funcionários. Hoje, eu ainda faço essa questão, às vezes, de ir no fora. Claro, tenho assessoria para ir e tal, mas às vezes eu faço questão, pelo menos ir uma vez por mês, ir lá, passar nos cartórios, conversar com o pessoal, cumprimentar ainda o pessoal que eu conheço, despachar com o juiz foi uma coisa que a gente perdeu por causa do processo eletrônico, mas eu ainda faço. Eu subo a petição, vou lá falar com o juiz, e eu acho que o advogado que está se formando agora, ele não sabe que isso existe, porque ele não aprendeu, ele não viveu isso. Sim. Né? Então, cabe a gente falar, e eu falo isso, falo, olha, vai lá, o juiz, ele te atende, ele te atende. Ah, mas ele não tá. Pede pro cartório chamar, marca um horário, vai lá conversar com ele precisa saber do teu caso. Tem processos que a gente precisa explicar, a gente precisa estar ali. Né? Então, eu acho que a digitalização, né, a eletronicidade dos processos nos afastou um pouco, então eu acho que esse é o lado ruim, mas a gente tem que tentar se reinventar. Legal, interessante essa sua fala, porque é verdade. Eu não sei se, Má, você, como seu escritório de 2018, eu não sei se você viveu muito essa... Eu acho que realmente o Vitalino tem um antecedente até que meu, mas eu lembro que era muito diferente essa vivência dentro da Justiça do Trabalho. Do próprio Fórum Civil também a gente tinha... Era o dia de fazer o protocolo. A gente tirava... Jantava, né? Você imprimia a petição, ia lá no distribuidor, fazia o protocolo, conversava com o chefe, ia lá, falava com o oficial de justiça. A gente fazia todo esse trânsito, ia verificar processo no balcão. Então a gente tinha esse contato mesmo. É interessante, porque eu mesma... Hoje eu vou para fazer audiência, male, tô lá, e via de regra não conheço, ainda vou mais na sala da OAB, que a gente vai lá entre os pares, fala com o pessoal. E que a gente quase não se conhece mais, os novos não. E agora com o balcão virtual, Vitalino, agora que a gente vai menos ainda no fórum, né? Com o balcão virtual, né, Má? Sim. Não, mas assim, ó, eu peguei Adianta a fase de fazer também, carga de processo no carrinho. Nossa, de tirar miserado carrinho. Daquele carrinho. Eu fiz bastante carga, de tirar bastante foto no Eli Lopes Meirelles direto. Aqueles Misericórdia, processos mano. eu abria De mão. assim, tinha um bichinho, um negocinho assim, Café, bem... né? Eu tinha que trabalhar com luva, porque uma estagiária que trabalhou comigo pegou leptospirose, acreditem em vocês. De mexer nos processos muito antigos do Eli Lopes, a gente ia no arquivo lá embaixo, fazer protocolo. Gente, eu nunca esqueço, uma vez eu fui fazer protocolo de umas 20 petições, estagiária do começo. Passei o viaduto do chá pra chegar no Eli Lopes. Começou a vir um rapa, minhas petições foram tudo. Bateram em mim, assim, eu com as petições voando, assim, do viaduto. Eu posso confessar um pecado, então, já que você falou Diga, isso? É segredo, não fala pra ninguém. Não fala pra ninguém. Conta. Eu já perdi um volume de processo no metrô. Menino, sério que você perdeu? Perdi. Fui fazer carga, processo 30 restaurar? volumes. Nem sabem até hoje. Por quê? 30 sabia. volumes! Só eu sei. Não sabia. Para a jovem Não advocacia sabiam. que está nos assistindo, quando isso Que é acontecia... volume? Não, a jovem advocacia. Que é volume? Eram ali 200 laudas, ali 200 folhinhas. Quando acontecia isso, eles pediam, ficava um trabalho entre todos. Era os serventuários e os advogados, as duas partes, porque eles tinham as cópias nos escritórios e restaurava o volume. Por isso que eu perguntei, mas... Eu Mas pra você ver, estagiário vindo lá do João Mendes com carrinho, com um processo de 30 volumes. Meu Deus. E aí, esperando o metrô tava vindo, e aí estourou o elástico, o volume, tum. Falei, e agora? Não falei pro meu chefe, falei pra ninguém. Vou segurar isso aqui, se der problema. Agora Aí ele tá depois eu sabendo. falo Eu ainda pensei assim, 30 volumes vai dar falta de um Vai volume. verificar. Ninguém vai perceber. Não deu, porque Não deram. até agora, e agora já acabou, porque Era um depois processo de tempo... quê?
era um processo de regularização de área. Regularização, tipo Calma, usa que esses capião. processos duram, hein? Imagino, E aí, só que assim, meu pecado foi perdoado, sabe por quê? Porque depois de Meu alguns pecado anos, perdoado é ótimo. eu recebi o edital de incineração dos alunos. Nossa, amém. maravilhoso. Ou seja, eu adiantei o trabalho. Você colocou, Eu jogou preservei de a volta pra ecologia. Exatamente. Entendeu? Mas pra vocês verem a Preservei. loucura disso, né? Quando eu comecei a estagiar, eu nunca me esqueço disso. Eu lembro de um advogado do meu lado, essa é muito boa. Ele pegou um cheque, porque o cheque estava no processo, Ai, né? gente, Vocês lembram disso? Eu lembro Uhum. desses Ele cheques. comeu o cheque. Comeu? Do meu lado, ele comeu. Eu tenho um colega que fez isso também. Então deve ter sido Então tá ele. vendo que... Ah, Não. então vocês já sabem quem Gente, é. Mas que modo Mas não foi super, cheque, né? ele comeu uma página de um processo de execução Não. penal. Não Mas vou falar assim- o nome porque não prescreveu o crime E ainda. eu lembro que eu era muito novinha, né? Eu comecei a faculdade em 2012 e eu olhei e eu não entendi nada. E na época eu cheguei pro meu chefe, ele, Marcelo, ele comeu a prova do processo. Eu, meu Deus, é pior do que eu imaginava. Eu só achei que ele era meio doido, né? Depois eu descobri qual que era a intenção. E assim, às vezes a gente acha que tá muito longe da gente, mas, poxa, olha isso. Antes dos processos serem digitais, eu lembro de 2015, por exemplo, eu tava sempre na Barra Funda. Toda vez pra passar em vários cartórios pra atualizar. Então é algo que não tá tão distante da gente, mas essa é a advocacia que eu sinto falta. O doutor bem colocou, né, que talvez sejam os advogados que façam isso, né? Hoje a gente vê muito que é advogado que é contratado pro ato, pra audiência, então tá sempre ali no fórum e eu gosto disso na minha advocacia. Então eu gosto de eu estudar o caso, eu ir pra audiência, mas tá muito banalizado. Só tem eu na minha procuração. Aí, às vezes, eu tenho 2 audiências no mesmo dia. Aí, eu peço pra redesignar. Diz, você pode contratar outro advogado, subestabeleça. Sério que a trabalhista faz isso? Que é um É um A gente Gente, é tem absurdo. eu também tenho processos assim que eu coloco, só absurdo. fica eu também pra justamente a gente ter esse controle de que eu vou estar lá na audiência. Porque se você Caraca, tiver não sabia 2... não. Eu tive um recentemente, assim, entrei com mandado de segurança. O último mandado que eu tinha entrado deu certo, esse não deu. Porque, basicamente, o desembargador falou, mas você já, quando você pegou esse processo pra ser advogado, você já sabia que tinha outra audiência pra esse dia. Eu falei, que ótimo, agora os desembargadores estão tão bons que eles entram dentro do meu escritório pra falar que processo eu posso pegar ou deixar de pegar. Caraca, Então, assim, é um absurdo. negócio tão banalizado, e é isso que eu sinto falta, porque por mais que nós, advogados, sim, a gente tem culpa no cartório, porque a gente também tá tudo com pressa e tudo mais, no direito civil e no direito criminal, por exemplo, que eu também acompanho, eu ainda vejo o juiz com esse interesse, com essa calma, com essa produção de provas um pouco mais delicada do que no processo do trabalho. Realmente tem essa investigação da prova, eu acho isso incrível. No processo do trabalho, por exemplo, eu peço pra expedir ofício pra iFood, pra ver se um motoboy, por exemplo, tem um registro lá. Não precisa disso. Já tô convencido aqui, não vou expedir. Então, até a produção da prova é algo complicado. Você que foi contratado, fazer audiência pro seu cliente é impossibilitado, subestabelece. Então, isso que eu acho muito triste, sabe? Você vai lá no TJ, todo mundo de beca, lindo, incrível, respeitando. Você vai no TRT2, não tive a oportunidade de ir no TRT15 ainda, mas você vai lá, é aquilo, não tem lugar para os advogados sentarem, fica um em cima do outro, vários advogados representando várias causas, todo mundo também. Vestido daquele jeito que a pessoa... Né, eu acho que até assim... Cansa, o advogado cansa. Poxa, eu vou fazer toda essa questão, chega lá ninguém presta atenção em mim. Então, isso é algo do direito do trabalho que eu fico bastante triste em advogar. E você falando isso aí, Ma, eu lembro que quando eu fazia faculdade, no final das atividades complementares, a gente tinha que fazer 10 audiências cíveis, 10 criminais e 10 trabalhistas, né? Estágio. O estágio, né? E assim, eu nunca tinha entrado na Justiça do Trabalho, né? Eu fiz estágio na área criminal. Cara, quando eu entrei, aí eu falei, eu jamais vou Você atuar teve no direito do trabalho. registro já? Teve registro já? Não, eu já tive registro. Já teve Eu registro? trabalhei no escritório de advocacia com Figuetes, 14 anos. ganhou Figuetes? Ganhei Já. Figuetes, foi Tá meu bom, primeiro pronto. emprego. Eu entrei, aí eu entro na sala de audiência, nego vem pra lá, e nego vem pra cá e tal, aí a audiência rolando e eu aqui, né? Tipo, uma coisa estranha, né? Eu acostumado com a audiência cível e tal, aquela formalidade. Aí o cara entra, o juiz realizando uma audiência, entra o advogado. A cordinha acontecendo aqui. Doutor, não sei o que, papapá. E no pé do ouvido do juiz, o juiz, não, deixa eu terminar essa aqui, que a gente já chama outra e tal. Aí, uma loucura. E eu saí daquilo e falei, gente, isso aqui é formalidade mesmo? Isso aqui é justiça? Porque não é possível, né? E tem essa... Aí, doido. eu conversando com um colega que faz direito de trabalho, ele falando pra mim, ele falou assim, Danilo, você tem que entender que tem essa informalidade,
por causa do jus postulandi, que o empregado pode entrar com processo sem a Mas necessidade. nunca tá. Então. Aí, Nunca- mas aí é. era até isso que eu ia perguntar. Nunca- É nunca normal? Nunca tá. É. E assim, eu conheço vários juízes do trabalho, né? Um monte. Assim, relato, assim, 90% deles aparece. Tá. Mas quando aparece, eles mesmos já aconselham a pessoa a procurar um advogado, É. porque é muito difícil. É muito difícil ser um advogado. E é uma pena que, né, a gente vê às vezes até a OAB, né, com alguns embates por causa do juizado especial civil. Agora, para pedir alimentos, vai dispensar Isso, do advogado. divórcio, né? É. As questões que querem, né, de extrajudicial também tirar o advogado. Só que é o seguinte, a gente sabe que isso é um problema. É um e o juiz prejuízo. fala que isso é um BO. É. A reclamante que chega lá sem advogado é um BO. E é reclamada. Não tem como. E a gente vê no JEC, olha as ações. Quantas Sim. vezes, pessoas não procuram o nosso escritório depois para fazer o recurso? Isso. E aí você vai ver, pô, mas por que não pediu isso? Isso aqui tá errado, isso aqui... É igual o seja Entendeu? isso que você falou. Aí chega lá na fase executiva, não tem um acordo, fica. Aí você vai ver lá aquela ata, tá horrível, que foi mal feita, faltou Sim. um monte de coisa, e aí é o retrabalho do retrabalho. Sim. E você tava falando uma parte, quando eu fui apresentar a Justiça do Trabalho pra minha sócia, eu falei, vamos lá, vamos na audiência comigo, você vai conhecendo e tal. Ah, tá bom, né? Ela da área fiscal, né? Aí foi, tava uma bagunça Uma feira. E olha Aquele só, dia, aquele é, dia, tá um pouco mais incisivo tá. ali. E aqui de Guarulhos, porque na Barra Funda já é normal. Aqui em Guarulhos tem dias que está mais ou menos. E aí eu lembro que eu entrei. Aí ela falou assim, mas o que você tá fazendo que eu não tô entendendo? Eu entrei pra falar com o juiz, ele tava fazendo uma instrução, e eu encontrei uma outra advogada e a gente começou a fazer o acordo de um outro processo. Dentro da sala de audiência. Tudo acontecendo Olha ao isso, gente. mesmo tempo. Ela, meu Deus, eu não entendi nada do que aconteceu. Depois você me Deus é explica mais, como é que foi que aconteceu. Deu certo? Deu certo. Tá tudo resolvido. Não, mas aí, você falando isso, Francine, aí eu lembro de um caso que foi fazer uma audiência no Rio de Janeiro. Você acha que aqui é ruim? Você precisa ir lá. Eu não tenho, nunca tive processo Olha, no Rio de Janeiro. Só pra você Minas ter uma já, ideia. Foz do Cheguei Iguaçu. lá, a audiência atrasou quase 3 horas. Por quê? Porque a juíza ficou presa numa falsa blitz. Pra Nossa. vocês terem uma ideia. Falsa blitz, pararam o trânsito, estavam roubando todo mundo, ela ficou presa. Eita. Dentro do fórum, o cara vendendo pastel, Meu Deus! balinha, refrigerante. Não aguentei. Eu falei, gente, que é isso aqui? Que maravilhoso. O Desse puro suco de jeito. Brasil. A oportunidade Desse tá aí, jeito. né, gente? Tá, Dentro gente, do fórum, o cara vendendo Tem que pastel. empreender, gente, por favor, né? Na capital ou numa cidade do Rio de Janeiro? Numa cidade do Rio de Janeiro. Ah, Ah, tá. Menos É. mal, né? Menos mal. mas é aquela história, né? Dentro da Justiça do Trabalho tem de tudo. Um dia eu tava saindo de uma audiência e aí o oficial de justiça lá desesperado, gritando, espera, doutora. E aquela gritaria, né? Quem é não sei quem é não sei quem. E eu falando, meu, mas o que tá acontecendo? Não, eu sou oficial de justiça, tá aqui, eu tenho uma intimação criminal pro teu cliente. Meu Deus. Rapaz do céu! E era falsidade ideológica, era um negócio, ixi, ele tava ali, daí você vai resolver uma coisa, ver outra, mas tudo acontece, tudo acontece. Na Tudo Justiça do acontece Trabalho. ali. E assim, não só, às vezes também dentro do processo, né? O juiz, por isso que o pessoal que não advoga na área trabalhista acha que tem que acabar. Né? Acha que tem que acabar. Por quê? Porque no processo tem lá o processo que o juiz geralmente respeita. Na CLT não, o juiz faz o que ele quiser, entendeu? Ele vai seguir algumas Ele tá coisas de ali da bom CLT, mas o resto ele que resolve. E ele fala que o artigo 769 da CLT dá poder para ele fazer isso e pronto, acabou. Então é difícil, não é qualquer um que consegue advogar mesmo na Justiça do Trabalho. É muito complexo. E assim, a gente pega cada petição, eu pelo menos, né? Quero perícia, mas não especifica o endereço. Aí chega lá, por exemplo, 2 reclamadas. Tá, onde você quer fazer perícia? Uhum. Aí nem o advogado não sabe. Aí o juiz, eu vou marcar a perícia, depois vocês comunicam aí qual que é o endereço. E ninguém comunica nada. Meu Deus. Aí chega no dia da perícia, onde é a perícia? Não tem ninguém sabendo onde é a perícia. Ou então, assim, perícia médica, é aqui em Guarulhos. Eles marcam lá na Anália Franco. Uhum. Como é que funciona um negócio desse? Assim, aí ninguém consegue ir. Ou mesmo durante o processo, não pode juntar documento novo. Aí junta, aí não abre prazo pra gente
gente se manifestar. Aí quando chega na audiência, é meio que irrelevante isso, né, doutor? Mas como que é irrelevante? Minha prova, meu Deus! Dentro da formalidade. Assim, é algo, assim, extremamente complicado, difícil, penoso. Os juízes também, a grande maioria, a gente tem grandes dificuldades. Por exemplo, vou indeferir a pergunta, doutora. Tudo bem, excelência? Óbvio. Então, por gentileza, conste na ata qual que é a pergunta e o meu protesto. Pra quê? Porque, excelência, eu estou visando um possível recurso e eu estou protestando, por gentileza. Não, mas não precisa. Então, tem aquilo, assim, de você também ter uma certa bagagem, uma certa paciência. Até a minha médica, a minha obstetra, falou, Marcela, não faça audiências. Por causa da sua pressão. Nesse momento. Porque é um negócio, assim, realmente que deixa o advogado fora de centro, assim. Né? Até as audiências que eu assisto, é algo que, pra ser um advogado trabalhista, tem que ser combativo de verdade, mais que o criminal, viu? Eu acho que a melhor escola, falo por mim, é a audiência trabalhista. Porque é pros fortes, no sentido dela ser muito dinâmica. Você tem que captar ali muito. Eu lembro no começo, eu ficava pensando, meu Deus do céu, eu tenho que estar... Que é cível, como a Má falou no começo... Você vai lá, você tem a liturgia, você tem lá o processo. Você lembra do Código de Processo Civil e você vê ele sendo aplicado. Aí, de repente, você chega na trabalhista e tá acontecendo um negócio aqui, outro ali. Alguém falou disso. Mas de repente, a prova não também, Fran. Mas essa galera aí devolver o ônus da prova, dar aquele ping-pong do ônus da prova, aquilo é insano. Você fazer a réplica na contestação que você acabou de ler. Réplica oral. O dia que eu fui essa. fazer a réplica oral. Eu quero fazer. O juiz não vai fazer. Eu falei, vou fazer sim, agora eu quero fazer. E aí peguei e falei, ele já bufando lá, respirando já, que é como se, olhando pro relógio, falei, meu direito, eu quero fazer. Porque se você não coloca, de repente, alguma coisa, depois lá você tá pensando no recurso. O que vai acontecer com você lá na frente? Não, e assim, ô Fran, tem até uma história aqui que exemplifica bem essa importância de a gente ser combativo, de a gente insistir. Falei para vocês, né? Desde os 14 anos eu trabalhava já no escritório de advocacia. E o advogado lá do escritório, ele era meio xarope, porque ele me mandava eu vir aqui despachar a petição. Menor de idade. Totalmente. Menor, naquela época não pedia OAB, era da confiança. Não, pior que pedia. Então, às vezes, o que eu fazia? Eu tinha que me virar. Né? Hoje, o jovem, você tem que dar tudo escrito para ele e ele não faz ainda. Naquela época era classista não. Ainda? Era classista? Não, trabalhista era classista. Era classista. Mas eu tô falando aqui do cível também. Sim. Tá. E aí, o que eu fazia? Eu tinha que me virar. Eu falava, vai lá e protocolo. Eu falei, eu não vou me virar, eu vou dar um jeito. Resolve. Aí eu falava sempre ficava ali um servidor, oficial de justiça na frente da sala do juiz, eu entregava pra ele ia lá, então ele despachava pra mim e tal. Mas às vezes eu entrava, já conhecia tal. E aí tinha um juiz aqui, que eu não vou falar o nome, mas todo mundo tinha problema com ele. Todo mundo tinha problema com ele. E ele brigava com todo mundo. Às vezes ele fumava dentro da sala de audiência. Já deu a deixa. Já dei a dica. Ele tá no tribunal agora? Então, vou chegar lá. Cachimbo, olha o cachimbo, vai cair. Vou chegar lá. Vai cair. A fazer aposta de cavalo dentro da sala de audiência pelo telefone. E ele me expulsou várias vezes da sala de audiência. Várias. Você nem é advogado, você nem é estagiário, você é um moleque, você não tem que estar aqui, não sei o que, me expulsava. Só que era cara de pau. Depois, entrei na faculdade, comecei a fazer estágio, ia lá. E pedia pra ele assinar a carteirinha. Não, arrumei várias confusões com ele, mas me tornei advogado, comecei a fazer audiência com ele lá. E aí foi crescendo, assim, não uma amizade, mas ele foi me conhecendo. Pois bem, passaram-se os anos. E aí eu fui fazer uma sustentação oral no tribunal, né, de um processo que eu tinha tomado invertido aqui, já ação improcedente, e recorri. E eu fui para o tribunal. Chegou lá no tribunal, a relatora negou provimento ao meu recurso, ou seja, ia perder, né? Fiz a sustentação oral, acabou, tal, peguei e saí, né? Terminei e tal, saí, cumprimentei. E já era, este juiz compunha a turma julgadora. Ele era o revisor. Ele era o revisor. Ele estava como substituto ainda, né? Ele estava começando, como revisor. Beleza. Eu peguei, né? Saí, fui pro elevador, aí o guarda falou assim, doutor, espera um pouquinho que eu acho que o desembargador ele quer falar com o senhor. Aí comigo, ele estava vindo.
Aí ele veio e tal, falou, doutor, o senhor é de Guarulhos, né? Eu falei assim, sou. Eu lembro do senhor, te expulsei várias vezes da minha sala, e não sei o quê, você ficava lá, você era um moleque e tal. Eu falei, pois é, agora eu sou sou mesmo, doutor. tal. Agora eu sou advogado e tal. Ó, legal, mas ó, gostei da sua ostentação, parabéns, por isso que eu pedi visto, nós vamos analisar isso aí direito. Olha. E aí depois veio o voto. Ele deu o voto divergente e o revisor acompanhou ele e eu ganhei por 2-1. Então, Olha o que eu gosto de contar essa história? Para dizer o seguinte, a gente tem que insistir, a gente não sabe do futuro. Perfeito. A gente não sabe, você não sabe o que vai acontecer lá no futuro. Então, todas as suas ações, tudo aquilo que você faz hoje é aquela clássica, tudo aquilo que você planta, um dia você vai colher. Você não sabe como, não sabe quando, Sim. não sabe de quem, Sim. mas você vai colher. Por isso que a gente, como advogado, a gente tem que plantar coisas boas, a ética acima de tudo, a ética Sim. profissional acima de tudo, porque isso vai dar resultado um dia. Às vezes a gente fala, pô, eu que faço tudo certinho, dá tudo errado, não sei o que e tal, o outro que faz errado dá mais certo. Dá mais certo provisoriamente. A tua recompensa vai vir no tempo certo. E o doutor falou de ética. Ética. Na Justiça do Trabalho, infelizmente, a gente tem aí uma grande quantidade de infrações éticas na questão da apropriação, né? O levantamento de guias sem informação, tem muitos advogados que, de forma antiética, né, acabam indo para uns caminhos. Então, assim, doutores, os dois aqui, a Mai... Até para complementar, eu tenho 3 processos no meu escritório contra colegas que, em processo trabalhista, levantaram o valor de cliente. Então, eu queria ver até para a experiência de vocês. O que vocês recomendariam para a jovem advocacia nesse sentido? Até pelo alerta, por uma questão aí da experiência que vocês já têm, porque eu acho que é importante a gente falar também na prevenção da ética dentro da advocacia, porque a gente tem muitos jovens advogados com processos éticos. O que vocês falariam para esses nossos jovens? Quer começar? Começo. Bom, eu sou a defensora da ativa do Tribunal de Ética. E assim, realmente, eu sempre costumo ver qual que é o número da OAB. E me choca muito ver que a OAB, assim, acabou de tirar a OAB, já tem lá um processo ético disciplinar. E justamente por questões como essa, né? De realmente se apropriar de valores do cliente. Então, assim, a primeira coisa que eu indicaria é cuidado em quem você está se inspirando. Porque muitos desses advogados, eles vêm de escritórios em que isso é normal. Ah, não, é tranquilinho, caiu aqui. Não precisa falar agora, fala daqui 2 meses. Aí deixa na conta por 2 meses. Vamos usando, aí depois quando cai do outro cliente, aí a gente devolve para esse primeiro cliente. Aí o que acontece? A pessoa se enrola. Aí faz uma viagem com um alvará que caiu do cliente de 40 mil, esperando o outro, a gente sabe que não é, né, precisa de muita... E vai virando uma bola de neve. Sim. Então, a primeira coisa é cuidado com a experiência que você está, né, trazendo para sua vida. Não é porque você trabalha em um escritório há muitos anos que aquele advogado está fazendo a melhor forma. Outra coisa, eu acredito muito no sucesso de um passo após o outro, né? Nada da vida que... Exatamente isso, a gente planta para colher. O começo do meu escritório foi extremamente difícil. Eu pensei várias vezes em desistir. Tinha meses que eu não tirava R$50. Mas eu me planejei, eu guardei esse dinheiro nos meus primeiros anos de advocacia. Eu sabia que não ia ser fácil. Então, por mais que a gente tenha propostas tentadoras, a gente tem que sempre ter um pé atrás. Porque a gente estudou tanto tempo. A gente chegou ali no passo de temos um escritório de advocacia. O alvará de 100 mil, 200 mil cai na nossa conta. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esse ponto. E é o que eu falei. Tenham paciência e resiliência. É muito gostoso quando a gente consegue advogar para nós mesmos. É muito gostoso quando a gente tem a confiança no cliente. Quando cai aquele alvará para o cliente, geralmente eles costumam dar aquele super elogio e aí ele vai recomendar você. Você vai crescer nesse ponto. Um cliente vai indicar o outro, né? Caiu na sua conta, coloque lá no contrato
que da data que cair, você tem 7 dias para fazer o repasse, por exemplo, numa conta de titularidade da pessoa. Tenham todo esse cuidado de ética. Tenham um contrato de honorários muito bem organizado. Tenham não confunda a pessoa jurídica com a pessoa física, pelo amor de Deus, né? Comecem no escritório já com uma... não posso ter a melhor contabilidade, mas com uma contabilidade organizada, com um celular próprio para o escritório, um para você. Eu acredito que crescer organizado, com bons exemplos. Quando você for abrir o seu escritório, tenha na sua cabeça quais são os seus princípios, seus valores, suas metas, o que você não vai sair da linha. E é isso, gente. Não cresçam os olhos num dinheiro que não é seu. Atentem-se nas dicas, hein? É muito boa. Eu acho que a senhora foi bem feliz quando fala de honestidade. Por quê? Porque eu acho que a gente tem que sempre ter 3 coisas assim, que são os nossos valores, a nossa cultura e a nossa missão. Então, eu faço reuniões de alinhamento semanais no meu escritório com toda a equipe. Eu vi um bolo de aniversário. Viu aquilo? Aquilo lá tá guardado. Aquelas frases estão guardadas. Desespero agora aqui assistindo. Pois é. Eles fizeram um bolo e eles fizeram um meme das frases que eu mais falo para eles lá. Então quais são os prazos, consultar a convenção coletiva de trabalho. Não, é a CCT. Vamos fazer uma reunião. Então, realmente, né? Então, assim, então eu faço as reuniões de alinhamento semanais e eu estou sempre ali insistindo com isso, né? Quais são os nossos valores, qual é a nossa cultura e qual é a nossa missão como escritório. A missão é simples. As pessoas, elas buscam a gente porque elas têm uma dor, né? E, culturalmente falando lá dentro do escritório, eu sempre falo para eles, o médico, ele só é procurado pelo paciente quando o paciente está doente. O advogado não. Quando você se torna um advogado de confiança, a pessoa vai te procurar para tudo. Isso mesmo. Para tudo, tá? Às vezes até mesmo para você dar uma dica, um palpite, um aconselhamento numa coisa que não tem nada a ver. Que nem precisa, né? Até, eu vou casar, que regime que eu vou casar? O que eu faço? Peraí, mas entendeu? isso é importante, doutor. Pelo amor de Deus. Mas se você for pensar assim... O cidadão médio não faz isso. E não é uma coisa que a gente, como advogado, teria que intervir. Sim. Mas é tudo. Então, culturalmente, lá, eu falo para minha equipe, as pessoas precisam confiar em vocês. O advogado que está começando é isso. Por isso tem a ver muito com posicionamento também. Você tem que ser uma pessoa de extrema confiança, né? Para a pessoa saber que ela pode contar tudo. O nosso escritório, ele é um confessionário. É verdade. Eu atendo muito instituições religiosas, né? Trabalho com essas pessoas, né? Padres, freiras, né? Freis e tudo mais. Eu tenho essa clientela lá no escritório. Então, eu aprendi muito nesse sentido do confessionário. As pessoas vão ali falar coisas que às vezes ela não fala para ninguém e conta para você. E é muito comum isso. E a gente está acostumado. Eu atendo família ali. E às vezes a parte ela te confessa uma coisa que o cônjuge dela não está sabendo. Sim. Às vezes está se separando por um motivo e o problema é outro, né? Então, assim, e isso tem muito a ver com a nossa missão de levar a justiça, de entregar um produto, mas entregar um resultado que acalme a dor, né? Se não soluciona a dor, mas que pelo menos diminua a dor do teu cliente. E é isso. E aí é muito difícil, né? Voltando a essa questão de posicionamento, às vezes as pessoas me falam, porque na internet a gente aprende, de quem é gestor de marketing, de tráfego, a gente tem que ter um posicionamento, correto? Você tem que se posicionar. Para mim isso é muito difícil. Por quê? Porque o cliente, ele vai lá para mim e tem dia que ele quer saber de trabalho, tem dia que ele quer saber de tributário, outro dia ele está com problema em casa, quer saber da família. E o que a gente faz? Não atendo isso? Não, isso eu não faço. Então eu sempre falo lá para eles, a gente é uma advocacia de entregar soluções. Pode ser que essa solução não venha de mim, venha da Francine. Então, o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente empurrar o cliente e falar, Francine, atende? Não, ele confia em mim.
Então, o que eu faço? Falo, Francine, eu tô com um caso assim, 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 eu sei que você é a melhor pessoa para resolver. Vamos resolver junto? Isso é legal, né? Também a gente ter esse respeito e também trazer junto e manter. Eu também, sempre quando algum colega indica, na área tributária isso acontece mais, eu falo, esteja junto. Não faça isso, não entregue o cliente, esteja junto. Porque ele tem uma confiança em você e é importante manter esse elo. A diferença é que você confia em mim e ele confia em você. Sim. Então a gente vai fazer esse trabalho conjunto, isso é muito legal. Mas eu posso fazer uma pergunta polêmica que eu sei que... Você gosta das polêmicas, né? Você gosta. Eu quero saber a opinião dos nobres doutores quanto à recente decisão do STF, quanto às decisões do TST. Então, assim, eu acho que talvez a gente ainda tenha que maturar um pouquinho como é que vai acontecer, mas o STF, ele entra numa competência, que eu não sei ao ver de vocês, se é de fato a defesa da Constituição na área do trabalho, né, terceirização, a gente é terceirizado, não é terceirizado, o que entra, como que a gente vai desmistificar até onde o TST vai, até onde as decisões do TST são imutáveis, são definitivas e até onde o STF pode de fato esbarrar. Não sei se vocês já tiveram aí essa sensação na pele do que está acontecendo nesse momento. O que vocês querem dizer sobre isso? Posso começar? Pode. Bom, vamos lá então. Eu já tive questões minhas na prática sobre essa questão da competência da Justiça do Trabalho. Aplica o artigo 114 da Constituição Federal? Não aplica? Então, assim, tá muito complicado. Tá um caos. Juiz de primeiro grau, cada um entende de um jeito dentro do mesmo fórum. Você recorre, cada um entende de um jeito. Eu, recentemente, tive um êxito muito grande, um recurso. Por quê? Né, a gente tem essa questão da pejotização, né? A pejotização tá aí. Contratos de prestação de serviço que pegaram muitas vezes da internet, faz o funcionário, que claramente é um funcionário que tem vínculo, assinar, e a partir de agora eu tenho um contrato, então, por favor, não venham bater as portas da Justiça do Trabalho, primeiro vá às portas da Justiça Comum, aí ele falando que esse contrato é fraudulento, você retorne aqui. Eu tenho sérios problemas com isso. O meu primeiro problema, a partir do momento que você faz uma empresa, que na verdade é uma pessoa física, né? Bater as portas da justiça comum, você já vai ter o primeiro problema. Que talvez ele não tenha justiça gratuita tão fácil quanto ele teria na Justiça do Trabalho. O segundo problema que você vai ter, a gente até o momento não tem uma decisão, ou pelo menos eu não vi, me corrija se eu estiver errado, doutor, eu não vi a questão da preclusão. Né? Porque a empresa, para ela, é um troféu você ter que ir para a Justiça Comum resolver isso antes de ir para a Justiça do Trabalho. Sim. Porque a empresa, querendo ou não, ela tem dinheiro, ela vai até o fim recorrendo. E é mais barato. Exatamente. E é mais barato. Quanto tempo você vai ficar recorrendo para daí você vai desestimular esse trabalhador para que depois, digamos que ele ganhe, realmente Sim. é um contrato fraudulento. Ele já tá totalmente desestimulado, o advogado dele, que muitas vezes vai receber no êxito, vai pensar duas vezes. Pra daí entrar na Justiça do Trabalho, pra daí essa empresa vir também recorrer até o fim. Então, olha que cansativo. Pra mim, isso afronta completamente o princípio da acessibilidade ao Poder Judiciário. Então, esse é o meu primeiro ponto. E o segundo ponto tive um recurso, como eu falei pra vocês. E nesse caso que eu tinha, era uma pessoa que olhem isso, ela tinha contrato de prestação de serviço, ela tinha uma PJ constituída desde o início. Só que os 2 primeiros contratos de trabalho dela, lá atrás, de 2011, previam 13º, férias e pagamento todo quinto dia útil. No contrato? No contrato. Deus. Só que, e eram os primeiros contratos. Depois disso, a empresa veio com uma assessoria jurídica e os próximos contratos, aquela prestação de serviço clássica, né? Com emissão de nota fiscal. E aí, o que aconteceu? Eu entrei pedindo os direitos trabalhistas dessa pessoa. Até então, a juíza marcou uma audiência de conciliação. Pelo que deu a entender, sabe quando o juiz dá aquela assim, olha, doutor, porque tem uns requisitos aqui do vínculo e tal. Não teve acordo. Me surpreendi com ela julgando extinto sem resolução do mérito, mandando eu discutir o contrato, se é fraudulento ou não, na Justiça Comum. Só que isso pra mim era uma afronta, porque por mais que exista o prazo quinquenal,
né? Sim. Que a gente só pode pedir os últimos bienal, 5 anos, né? Ainda assim, pra mim, é um contrato de trabalho desde 2011. E pra mim tava evidente a fraude. Não tinha que ser discutido isso na justiça comum. Eu ingressei com recurso ordinário. Antes de fazer a sustentação oral, eu falei com a desembargadora relatora. E aí, eu, por maioria, consegui vencer esse recurso. Uau. Por maioria. Eu até chorei, né? Porque foi algo, assim, muito difícil, que nos meus outros casos não tinha jeito. Competência da justiça comum, não venha bater nas portas da justiça do trabalho. Mas esse eu consegui ganhar. E por que que eu acredito que eu ganhei? Porque eu trouxe pra juíza todo esse ponto. Falei, excelência, por favor. Primeiro, eu aleguei na petição inicial que é vínculo de emprego. Então, vocês têm que enfrentar, nem que seja pra dizer que não é. E segundo ponto, a fraude é evidente. Eu não preciso bater na porta da justiça comum para mostrar que teve uma fraude aqui. Tá escrito no contrato 13º, pagamento 5º dia útil e férias. E a própria prova da fraude. Você vai levar isso, você vai trazer isso no teu processo. Exatamente. E eu trouxe aí o princípio, né? Eu tentei, né? Falei, vamos levantar essa tese do princípio do acesso, porque para mim esse é uma das dos grandes pontos que ninguém tá pautando. A dificuldade que esse trabalhador vai ter, eventual, né, justiça gratuita que ele não vai ter, o desestímulo. Imagina 4, 5 anos na justiça comum, mais 4, 5 anos na justiça do trabalho. Nenhum advogado vai querer pegar isso no êxito. Muito difícil, só se for um funcionário, né, que recebia um alto valor, que estava lá por anos, talvez um advogado queira. Então, assim, tá muito complicado isso. Cada um tem um pensamento, tem juiz que entende que sim, tem juiz que entende que não. Pra mim, toda vez que tem um contrato de prestação de serviço, é uma caixinha de surpresa. É um problema. Então, eu acho que assim, a gente tem vários problemas em ambas as justiças, e quando eu falo ambas as justiças, estou querendo dizer justiça comum e justiça do trabalho. E um terceiro problema maior ainda, que é o STF. Por exemplo, a gente teve uma reforma trabalhista que foi muito descaracterizada pelo próprio STF. Descaracterizou essa questão, por exemplo, da justiça gratuita ou não. A gente não, o problema não é a gratuidade na justiça do trabalho. O problema é o excesso de onerosidade na justiça comum. Porque a gente eles aumentaram as custas em 50%. Nossa, gente, um agravo de instrumento tá caríssimo. Não, e fase de cumprimento de sentença. Não tinha cobrança e agora tem. Então, as custas estão absurdas. E aí, a gente não pode penalizar a justiça do trabalho porque a justiça comum é cara. Esse é um ponto. Agora, realmente, a gente tem outras questões que precisam ser vistas. Eu acho que se alega ser trabalhador, é a justiça do trabalho que vai ter que dizer se ou se não é. E não num processo que extingue logo de início sem resolução. Tem que julgar e falar, não é isso, não é esse caso aqui. Eu acho que esse é o ponto. Agora, o STF tem essas questões, né, de pejotização, a uberização, que hoje a gente fala de uberização. E aí foi uma questão muito de ponto de vista, porque a justiça do trabalho também é culpada. Ela também tem que se atualizar. Então, em alguns aspectos, a gente está com novas formas de trabalho, e isso precisa ser levado em conta, né? Tanto no aspecto jurídico quanto no aspecto legislativo. Tem muita coisa que precisa ser legislada e não é, e aí e tudo acaba no STF, aí a gente reclama que Agora travou aqui, né? Aí, ó, o juridiquês tá falhando nossas vidas. Então a gente reclama que eles fazem isso, mas por outro lado, a Constituição já é velha e tem um monte de artigos que ainda não foram regularizados pelo Poder Legislativo. E aí sobra tudo para o STF. Eu vejo parlamentar impetrando ações contra a própria Casa Legislativa no STF. Então, assim, coisas que eles precisam resolver, não. Tudo traz o STF. Então, hoje a gente não tem três poderes. Era isso que eu ia falar. A gente não tem três poderes hoje equiparados. A gente tem 2, executivo e legislativo, e o judiciário que está lá em cima, está comandando tudo. Mas a gente já teve na nossa história, né, outros momentos em que o legislativo esteve lá em cima. Então, só que a gente precisa ter um freio de arrumação, precisa ter um limite, alguma coisa precisa ser feita. Então, eu acho complicado a gente falar
que o STF está contra o TST, porque eu acho que os dois estão errados aí. O TST está errado em não querer abrir os olhos para as novas profissões, para as novas atividades, para as novas relações de trabalho que não são de emprego e que deveriam ser julgadas pela justiça comum. E o STF também está errado no momento que fica impondo um entendimento que eles não têm, porque que tá, a gente parte do pressuposto que é o STF e os ministros lá são supremos e eles sabem tudo. E eu pergunto, quantos que estão ali que vieram da área do trabalho? Era isso que eu ia perguntar, se tem algum que veio. Então, a única que tinha era a Rosa Weber, que já não está mais lá. Então, como é que pode um cara que, sei lá, pegar um dos ministros lá, né, que era totalmente criminalista, e de repente ele está falando de tributários, claro, eles têm assessoria, cada um, eles têm juízes, eles podem convocar, eles podem estudar, mas precisava ter um limite, porque se é direito de trabalho, o TST, certo ou errado, ele tem que dar a palavra final. A Constituição dá essa competência. Certo ou errado, tem que ser ele, igual o civil, STJ, certo ou errado, tem que ser eles. E a competência do STF, questões constitucionais. Mas hoje não. Hoje o STF escolhe aquilo que ele vai julgar. Então, às vezes você tem um processo no teu escritório que não tem nada a ver de matéria constitucional. Mas você consegue subir ele, por quê? Porque eles escolheram, esse daqui a gente vai julgar. E um outro que é da competência deles, você não consegue chegar. Fato. Não consegue. Então, eu acho que é muito complicado. A gente precisa melhorar bastante para a gente poder ter uma paz social e uma segurança jurídica que hoje não tem. Segurança, eu acho que em todas as áreas, né? A gente está enfrentando uma falta de segurança jurídica. Eu estava comentando, acho que foi ontem para um cliente. Eu não estou comentando com uma advogada, né, que estava na parte junto. E eu falei assim, eu não falo nada mais para o cliente. Vamos ver o que vai acontecer, eu vou lutar arduamente pelo seu processo. Mas deixa as coisas acontecerem, porque cada juiz pensa de um jeito. Às vezes você tem casos muito parecidos. Idênticos. E aí caiu em varas diferentes, a decisão é completamente oposta. É algo mais e pior segurança. É o TRT manter, ou o TJ manter as decisões distintas. Nossa, TRT 15 e TRT 2, você gente. usa de prova emprestada e... Não, outra coisa totalmente diferente. Uma vez eu fui falar com o juiz, lá do TRT 15, e aí eu falei assim, doutor, eu tô abismada aqui. Ele falou, doutora... Ele deu uma risadinha meio irônica. Aqui isso é comum. Eu falei, misericórdia de Deus. E eu tenho bastante processo no TRT 15 e no TRT 2. Mas assim, gente, a gente tá falando de Campinas e São Paulo. É do lado. E assim, pra nós, advogados, é muito complexo isso. Dá vontade de levar o nosso cliente, né? Porque um teve a sentença procedente, o outro improcedente. Aí você chega no desembargador. Aqui é assim, ainda dá... Então, por gentileza, vou trazer o meu cliente pra ele ouvir da boca do senhor. Porque a gente fica numa saia justa enquanto advogado nisso. Porque, se é no nosso escritório as duas ações, já é estranho. Mas aí o outro advogado conseguiu e você não, doutor? Então, é muito complicado isso também pra nós. Já tive 5, eu distribuía basicamente ao mesmo tempo, idêntica, só mudava o nome mesmo. 5 decisões totalmente diferentes, de total improcedência para total procedência e parcial procedência para 3 totalmente diferentes. Gente, não pode ser uma coisa tão diferente umas das outras, mas é algo que é uma reflexão que acho que a gente tem que talvez trazer para o pessoal, os jovens, para a gente provocar mesmo os nossos legisladores, né? Todos aqueles que cuidam disso, porque tá difícil. Agora, falando em tribunal, eu vi que vocês são frequentadores árduos da tribuna, né? Gostam de sustentação oral, assim como eu gosto. E eu conversando com a galera que tá chegando agora, pessoal, Danilo, eu tenho medo, não sei como é que eu faço, tenho um ano e meio advogando, ou então até colegas que têm 4, 5, 6 anos e nunca fizeram, porque tem medo, né? E aí eu tento ajudar da forma que eu posso, olha, faz dessa forma, faz assim, faz assado. E aí eu queria que vocês dessem algumas dicas de, olha, vá lá, porque ao que me parece vocês têm a mesma visão que eu, o papel é frio. Por mais que você escreva muito bem na petição, por mais que o seu recurso esteja muito bem estruturado,
nada se equipara à sustentação oral, de você chegar na oralidade, destacar o ponto, que é o que vai fazer o relator mudar de ideia, ou de repente o revisor fazer um pedido de vista e você reverter o julgamento, igual aconteceu no caso que você apresentou, Vitalino. Então, assim, dá uma dica, dá um toque de tipo, olha, minha sugestão, eu faço dessa forma, mas lá no começo eu usei assim, eu fiz dessa forma e funcionou. Eu falo pra galera, vai com medo mesmo. A primeira é difícil, depois você vai melhorando. Mas dá um toque aí. Começa por você, Amar. Tá, a primeira coisa, acho que quando a gente fala em bolso, as pessoas prestam atenção, né? A primeira coisa, você vai cobrar pra fazer uma sustentação oral. Sim. Então já começa dali, né? No meu escritório, a menos que seja para as minhas empresas que eu assessoro mensalmente, é um serviço à parte. E eu explico isso, cobro, e geralmente às vezes até um valor melhor do que o próprio processo. Então, vai que já estimula alguém daí, né? A partir disso, o que eu acho importante, né? Investir num curso de oratória. O que eu vejo muito, as pessoas elas estão muito preocupadas em investir, sair da faculdade, pós-graduação. Se você quer ter o seu próprio escritório, eu nunca tive um cliente que perguntou quantas pós-graduações eu tenho. Mas eu tenho certeza que o meu cliente está verificando a minha oratória, a minha forma de vestir, Verdade. tudo isso. Então, investir em um curso de oratória. E o segundo ponto, você precisa estudar. Você só vai ter propriedade para falar aquilo que você está lá se você estudar o caso. Então, estude o caso escrevendo, tá? À mão. Eu sou super contra esse negócio de digitar para estudar. Mas existe um estudo que fala que você aprende muito melhor Então, escrevendo à mão do que digitando. Pra mim, não tem como funcionar. Eu escrevo tudo à mão, coloque os pontos. E outra coisa importante, não leia. Não tem coisa mais chata do que você assistir um colega lendo e ainda no mesmo tom de voz, né? Nem altera um pouquinho. Não dá aquele Aí quando você vê, tá todo mundo dormindo. Gente, os desembargadores são mais velhos, né? Se você falar num tom de voz baixo e ainda mais lendo, vai todo mundo dormir. Então, assim, por isso que eu falo que a oratória é essencial. Sim, então, às vezes, diminui o tom de voz, aumenta o tom de voz, não leia. Vez ou outra, olha, é importante eu ressaltar esse ponto, legal. Assim, esteja estudado. Quando você sabe, tem propriedade daquilo que você tá falando, as pessoas vão dar atenção pra você. Sim. E se destaque, não adianta, você precisa se destacar. E pra isso é sair da sua bolha, né? Eu sempre fui uma pessoa que eu nunca me comuniquei com ninguém. Eu era aquela adolescente que não cumprimentava os outros. Nem sei o que aconteceu, acho que foi o direito mesmo que destravou. E assim, muito foi. Eu vou lá dar minha cara a tapa, é o que você falou, vai com medo mesmo. Talvez a primeira não seja a melhor forma, você sai um pouco assim, mas tudo na vida é treinamento. Tudo. Então, quanto mais você treinar, às vezes, putz, tem um recursozinho aqui que eu fiz, vai nesse recursozinho mesmo. Isso. Começa, e vai assistir. Exato, vai assistir. Ah, eu vou tentar isso aqui, o cliente nem me pagou e tal, mas vai lá e faz. Começa a treinar, talvez um recurso que você tem certeza de que vai dar certo, ou às vezes quem entrou com o recurso foi a outra parte. Vai lá também e faz, entendeu? E cumprimente todos da mesa, cumprimente os colegas advogados, vai treinando o seu discurso, vai escrevendo. Acho que essas dicas são bem legais. Legal, mano. Então, eu acho assim, primeira coisa de tudo, a gente precisa reconhecer que nós temos algumas limitações. E assim, não adianta. Eu acho que isso faz parte do ser humano, porque ninguém é perfeito. Né? Então, tem advogado eu tenho advogado lá no escritório que ele não consegue atender o cliente. Ele se enrola, ele gagueja. Só que é o seguinte, ele senta lá, a peça dele sai maravilhosa. Ele é pesquisador, ele consegue fazer ali, e ele tá bem, e tudo bem. Ok, não tem problema você não atender alguém. Se você é bom nisso, então, sem problema. Eu já tenho outros lá que é vendedor. Então, o cara, ele vende serviço jurídico e não sei o quê, ele vai pra cima e combina com o cliente e tal. Maravilha, é o jeito dele. Então, eu acho que a gente precisa se descobrir, primeira coisa. Isso é legal. Se descobrir, porque a gente não vai conseguir fazer tudo. Agora, uma vez que você se descobriu e você quer fazer algo que você não tem capacidade, maravilha, porque a capacidade é treinável. É só ir atrás, gente. É só ir atrás. Como a doutora disse, vai fazer curso de oratória. Eu fiz 2 cursos de oratória. Então, vai.
treina no espelho, treina em casa, eu faço sustentação oral para meus Hoje filhos. filma. Você pode filmar e assistir você falando. Sim. É muito legal. Eu coloco lá os moleques lá, eu vou falar com o juiz amanhã e eu quero que vocês me escutem pra ver. Julguem aí. Aí, pai, você tá falando muito entendeu? Você tá falando Vem no muito curso né. de oratória. Os É. vícios É da linguagem, isso, né? vai Isso, falar, vai ler em voz alta. Então você pode, essas habilidades são treináveis. O que não é treinável? Treinável não é educação, não é a pessoa ser boa, isso não é, são qualidades nossas. Né? Honestidade, não dá pra você treinar. Ou você é honesto ou você não é. Uhum. Agora, habilidades são treináveis. Então você precisa saber. Primeiro se descobre e depois, se você quer ter uma desenvoltura em algo que você não tem, vai treinar porque você vai conseguir. Agora sim, essa é a primeira dica. A terceira dica é a que você disse. Vai lá e faz. E pronto, acabou. E se você errar, o problema é teu. Uma hora você vai acertar. É claro que se você não se preparar para isso, a gente tem um problema, que é a banalização. Aí o desembargador realmente vai ficar bravo, vai querer falar, vamos falar mais rápido, gente, porque se você chegar lá para ler e tal... No começo é até aceitável, mas tem gente que é relaxada. Tem advogado que agora, porque é telepresencial e ele está na segurança do escritório dele, ele vai lá e faz qualquer coisa. Isso daí prejudica a gente, prejudica a sociedade advocatícia como um todo. Porque o desembargador fala, pô, hoje tem 40 sustentação oral, quantos vão fazer mesmo sustentação oral e quantos vão só ler? Entendeu? Então, isso é um problema. Agora, tem que ir lá e fazer. Agora, a segunda dica, que eu acho que é a mais importante, é que não adianta, não basta ir lá fazer sustentação oral. Você precisa conversar antes com o desembargador. Legal. Sim. Você precisa despachar memoriais. E isso daí é essencial. Então, isso que é, porque é o seguinte, é a hora que Isso ele é vai te essencial. conhecer. Isso. E você vai lá ligar lá, você vai marcar o horário, ele vai te atender, ou ele vai mandar um assessor te atender. Gente... E aí você toma café no gabinete do desembargador, você conversa, você vai falar de outras coisas, você vai conhecer, você vai... Uma vez eu fui despachar memoriais com o desembargador do TRF 3, ali na Paulista, e fui despachar. E aí cheguei lá, tava lá e eu vi, e é a hora que você, advogado, tem que prestar atenção. Eu vi lá uma bandeirinha do Corinthians. Falei, pronto, já tô em casa. Já falei, e aí, doutor, não sei o que tal, e o Corinthians e tal. Tá difícil, e aí foi. E aí foi, entendeu? A conversa foi, depois despachei o memorial, falei, esse caso aqui, eu tô aqui porque o senhor precisa prestar atenção nisso aqui. Olha o que o juiz fez. Pô, não dá. Você é desembargador, tem 20 anos de magistratura. Dá pra aceitar um negócio desse aqui? Não dá, entendeu? E aí você vai, porque aí a hora que você for... E às vezes você não precisa mais nem sustentar. Dependendo de como é que foi a conversa ali, você foi, falou com o relator, você foi, falou com o revisor. Então, você não precisa mais nem ir. Agora, isso as pessoas não fazem. E isso dá trabalho. Isso é um saco. Entendeu? Além de... Porque você tem que ir lá, você tem que ligar, às vezes o cara não te atende, mas isso tem que fazer. Eu lembro uma vez, até que uma outra vez eu fui despachar e tava o Aprobato. Não sei se vocês lembram do Aprobato, né? Da OAB de São Paulo e tal. E tava lá também para despachar. Ainda falei, mas o senhor conhece desembargador? Você falou, não, esse eu não conheço. Esse que eu tô aqui. Esse eu não conheço. Mudou de lá. E é assim. E eu acho assim, isso é importante não só lá na sustentação oral. Isso é importante aqui. Eu venho despachar com o juiz aqui também. Né? Tive um problema recente de um cliente meu onde ele havia sido impedido, né? Porque não estava autorizado com autorização para viajar para fora, e aí desceu aqui no aeroporto internacional de Guarulhos, a Polícia Federal não deixou ir sem autorização, só que a mãe estava na Alemanha, não tinha como conseguir autorização nem nada, então eu entrei com uma medida urgente aqui e vim despachar, né? Despachei, fui com... doutora, ela não tá. Falei assim... Ela não tá? Tá. Então liga pra ela, eu vou conversar com ela por telefone, despachar por telefone. E aí o professor falou, não, mas ela não tá atendendo o telefone. Então vamos fazer o seguinte, eu vou sentar aqui e vou esperar. Que hora que ela chega? Não tem horário. Tá bom. Por quê? Já tinham falado pra ela. O juiz
também, Gente, ó, acha um juiz aí pra vir falar. Falei, ó, vocês têm que se virar, vocês têm que achar o juiz. Vocês têm que Tá achar na hora, o juiz tem que estar É, aqui. sim, Tá sim. aqui. Sentei lá e fiquei esperando. Fiquei Federal? esperando- Não, aqui, É, ó. aqui. Aqui. Estadual. Porque eu ia falar na federal, eu falei, ó, acha um juiz aí. Que aqui. E aí fiquei quase 2 horas esperando. Eu falei, Nossa. vai chegar Daquele nervoso, babando. jeito. Aí chegou, me viu. Não, doutor, desculpa, eu tive um problema, não sei o que, tal, vem aqui. Entrei. E aí começamos a conversar. Só que aí, gente, esse caso foi perto da pandemia. Conversamos de um monte de coisa. De um monte de problemas que enfrentam, não só esses problemas, o problema dos imigrantes, um monte de imigrante menor, criança, Sim, entendeu? Que vem, sim. tá Problemão. morando lá dentro do aeroporto. Um monte de Sim, problema. sim. Então, o que eu sempre falo, o que eu gosto de falar assim para os alunos, para advogados que estão começando, é o seguinte: você tem que plantar a semente da árvore que você quer colher frutos depois. Você tem que fazer isso. Que árvore que você quer ter? Que árvore que você quer ser? Que fruto que você quer se alimentar e alimentar as outras pessoas? Então, a advocacia é isso aí. Então, eu acho que tem que despachar com o desembargador, tem que despachar com o juiz, tem que marcar. E hoje tem uma vantagem, né? Tem um juiz despachando por WhatsApp agora. Tá sensacional. Tecnologia em nosso Por favor. WhatsApp, às vezes você faz balcão virtual e o juiz está no cartório. Uhum. Entendeu? Isso Então, é muito legal. E eu acho precisa ir até atrás. pro jovem advogado. Porque assim, lá no escritório, tenho 2 advogadas agora que trabalham comigo. E assim, eu não sei se é a geração, né? Enfim, não sei se mudou alguma coisa. Mas assim, eu falo, marca um despacho. Como agora eu tô grávida, eu falo de preferência online, aí eu já tenho meu outro jeito de falar, né? Ou então eu falo pra elas fazerem. E assim, preciso antes da audiência. É igual a questão do desembargador. Você vai despachar com ele antes do voto, pelo amor de Deus. Porque depois você fala, pô, doutora, agora já redigi o voto. E aí, volta lá. Marcela, liguei lá, mas a juíza não tá. Então, não resolve. Fica não resolve. voltando. Não, tudo bem, então vamos aprender, né? Tudo bem, ela não tava. Mas é isso, você não pediu pra fazer de forma online, não falou que é um direito do advogado. CNJ já mandou todo mundo voltar. Você parou na primeira barreira. Então, assim, a primeira barreira e para. Eu acho isso impressionante. Até achei legal o doutor comentar. Quando um dos advogados, quando eu era estagiária, falou assim, Marcela, vai despachar com o desembargador. Eu nem sabia o que era isso. E ele fazia isso com todos os estagiários, né? Porque, tipo, era óbvio que não ia despachar com o desembargador na Justiça Federal. E aí eu voltei, fui lá, despachei. Eu não sabia que eu não podia. Eu despachei, porque eu bati o pé. Ele até me deu uva. A gente começou a conversar. Não tinha Tiraram carteira. amigos. E eu não sabia que não podia. Então, mas a pessoa falou, não, o desembargador falou, como não vai me atender? É um direito meu. Eu nem sabia que era um direito meu. Mas assim, eu fiquei tão indignada. Como não vai me atender? Vai. E acho que ele achou eu tão afrontosa que ele me atendeu, me ofereceu uva, Coca-Cola zero, que ele contou que ele só tomava Coca-Cola Falou, zero. essa vai ser uma no boa frigobar advogada. dele. E aí voltei, aí ele já tava assim, os advogados, né? Essa daí também não conseguiu, né? Aí, despachei, inclusive, mó legal lá. Tinha um frigobar, nossa, ele me recebeu. O advogado. Como assim? Aí foi uma história no escritório, porque eu fui a primeira estagiária que despachou. E ainda foi deferido o pedido. Quebrando E eu não paradigma. sabia o que eu tava fazendo, mas assim, eu acho que eu fui tão com a cara e com a coragem. E aí disso eu comecei a, não vou me contentar. Claro que às vezes dava certo, às vezes não. Sim. Mas sempre fui. E eu vejo que hoje em dia, não deu, tá? É. Mas não tem Uber pra lá. Gente, Meu Deus. ônibus. Entendeu? Trem, Mas tá metrô. chovendo. Guarda-chuva. Quantas vezes cheguei com meu pé molhado em casa, molhada dos pés à cabeça, protegendo as minhas petições dentro da minha blusa. Então, assim, o que eu tô vendo é muito... nossa, tudo é muito difícil. Caramba, mas eu precisava fazer isso. Claro, toda vez que fala... Não é importante eu despachar isso com o juiz? Eu não preciso alertar isso pra ele? Mas você já peticionou. Não, eu preciso conversar, ele tem que olhar nos meus olhos. E a gente precisa colocar isso pra jovem advocacia, né? Porque eles não aprendem, talvez estão estagiando em escritórios que também é aquele negócio muito massa, muita coisa, então meio que... E aí, não, gente, vamos atrás. A próxima vez você vai falar isso, beleza? Nem que seja por WhatsApp. Vai me atender sim. A questão é solucionar. Exatamente. Traga solução, não mais problema. Por favor, né? Ai, então, gente. assim, talvez isso seja legal de falar pra jovem legal. advocacia. Seja, sim, combativa, vá atrás. É um direito seu despachar. É um direito seu de constar na ata. Eu não constei na ata. Por quê? Porque o juiz disse não.
Nossa. Então, assim, gente, bem-vindo à vida. Você vai tomar muitos nãos. Então, bora, né, brigar por isso. Claro que de forma elegante. Sim. O advogado sempre tem um recurso para ir atrás, mas isso precisa constar em ata, telefone de prerrogativas, que ninguém tem ideia do que pode acontecer. Então, acho que fica aí essa mensagem, assim, né? Vamos atrás das coisas. As coisas não vêm e caem no nosso colo. Sim. Se a gente quer ser bem-sucedido, a gente que tem que ir atrás. Batalhar, uma excelente dica para jovem advocacia. Poxa, doutor, muitas lições aqui. Não, Mas, olha, sempre. sempre aprendendo aqui. Eu fico muito feliz da gente poder trazer esses seletos convidados aqui, porque com certeza o nosso público aprendeu muito. E acho que a gente vai ter que marcar uma versão, uma parte 2. Ah, sim, velho. porque Eu voto. Ficou coisa ainda, eu voto também. Tinha várias perguntas, tinha várias coisas aqui, mas aí eu falei, não, poxa vida, eles estavam falando demais, aí eles estavam uma coisa assim sensacional, então eu só fiquei ouvindo mais. Não, mas essa é a ideia. Vamos sim marcar, porque é um tema que dá pra você esticar. Episódio 2, 3, 4. Sustentação, ó, o doutor É. Vitalino, a Má falando assim dessas questões, eles não sabem, a jovem advocacia, ela é sedenta de conhecimento. E às vezes o advogado sênior ou mais experiente que tá mudando de área. Também. Pra Também. ele absorver essa, né, Sem essa dúvidas, experiência. Muito sem legal. dúvidas. Mas Com é, certeza. eu acho que é isso. Eu acho que o compromisso de hoje foi cumprido com maestria e com excelência. Lindo. Então, assim, só tenho a agradecer a presença de vocês dois aqui hoje. Obrigado mesmo. Obrigadão por colaborar aí com a gente aí, de dividir experiência e contar histórias aí pra gente. Foi muito Maravilha? legal. Antes de encerrar o podcast, eu termino sempre com uma pergunta que eu faço a todos os convidados. E eu vou começar por você, Vitalino, que está na minha frente. E eu gostaria que você me resumisse para você, em poucas palavras ou em uma única palavra, da forma que você desejar, o que é advocacia para você, Vitalino? É uma pergunta que acho que vocês deviam ter mandado pra gente. estudar, mas né? eu gosto da Pra emoção. gente estudar, pra ver o que vai falar. Não, mas é que eu gosto da emoção. Por isso que é sempre surpresa. Fala do coração. Não, pra mim é... Se bem que eu já até respondi isso, né, em outras palavras, mas para mim, a advocacia, ela é uma missão Olha que para legal. mim. E é uma missão que Deus me confiou. Legal. Né? Eu acho importante, às vezes, falar nesse sentido, porque as pessoas acham que as pessoas inteligentes não podem ter fé, entendeu? É verdade. Que a fé é uma fraqueza. E não é uma fraqueza, a fé é uma virtude. Porque a pessoa que não tem fé, ótimo, ela vai contar com ela, vai contar com os conhecimentos dela, vai contar com a sorte e tudo mais. A pessoa que tem fé vai contar com ela, com os conhecimentos dela, com a sorte e com Deus. Sensacional. É um agregador. Muito bom, Ele agrega. E um grande Ele agrega. Então, nesse sentido, eu faço minha advocacia lá no meu escritório, sabendo que, por mais que eu me dedique, por mais que eu me esforce, por mais que eu faça tudo, se eu fizer a minha parte e o cliente fizer a dele, e o juiz fizer a dele, Importante. Deus fará a dele também. Sim. Então, se eu perco um processo, se eu ganho um processo, o mérito e a responsabilidade não é só minha. A responsabilidade é de todos. E não só de Deus também. Porque tem muito aquela desculpa, foi Deus que quis assim. Não, pode ser que você não tenha feito a tua parte. Sim. E aí Deus não tem o que fazer. Então, para mim, a advocacia envolve muito isso. É uma emoção, é uma paixão. Quando eu era criança, eu não esperava, nunca imaginei ser advogado. E isso veio para mim, por isso que eu encaro isso como uma missão divina de tentar levar a justiça e o bem para as pessoas. Que legal, Lindo, né? Ó, lindo, ele trouxe um viés que ninguém nunca trouxe aqui na mesa. Por Por isso que eu gosto da naturalidade, assim, ó, na lata. Tá Porque vendo? se ele treinasse, não seria tão... Não ia ser tão verdadeiro. Não ia ser tão emocionante. Autêntico, Foi muito bonito. Muito. bonito. E pra você, Marcelo, o que é advocacia? Eu vou ser mais sucinta, mas pra mim a advocacia é um projeto de vida. Legal. 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 Maravilha. Formas diferentes, mas convergem, né? Uhum. A beleza dessa convergência realmente faz com que haja o brilho nos olhos, que a gente enxerga em cada um que senta aqui falando sobre o que gosta, sobre o que sente, sobre o que vive. Então, viver a advocacia é isso. Muito lindo, muito lindo. Então é isso, Francine Delfino. Encerramos Vamos mais lá. um episódio. Dê as suas Lembrando- saudações aos nossos
Sim, muito obrigada aos queridos amigos que aqui estiveram, ao nosso seleto público que está acompanhando a gente cada dia mais, cada dia cresce mais e mais. Subindo. E não esqueçam do nosso recado. Aquele combinho monstro. Curte, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação, porque todas as quartas-feiras, às 14 horas, tem um episódio novo do DRsCast. É isso aí, gente. Forte abraço, beijo no coração. de Tamo todos. junto. Tchau, tchau.